Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz do Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero hoje compartilhar com você a homilia do Padre Leomar Montanha da Arquidiocese de Maringá sobre a festa de São Pedro e São Paulo. Apóstolos Pedro e Paulo, força e fraqueza dos cristãos. Celebrar a solenidade de São Paulo e São Pedro é reconhecer que eles foram e continuam sendo rochas, colunas, base, lideranças da Igreja. Representam ao mesmo tempo a força e a fraqueza dos cristãos. Exerceram atividades e modos de seguir e servir a Deus diferentes, mas o que chama a atenção é a fidelidade a Jesus Cristo. Ambos foram chamados por Deus não por seus méritos e qualidades, pois tinham um comportamento reprovável aos olhos humanos. Mas eles não olharam para si mesmos, olharam para o alto, para o Senhor e o seguiram. Ao responderem sim, foram marcados profundamente pela graça de Deus que até mudam de nome. Simão por Cefas, pedra, João 1,41, e Saulo por Paulo. Essas experiências indicam que a conversão não é só mudança externa, mas mudança interior, mudança de identidade. Nos apóstolos Pedro e Paulo também nos identificamos, pois embora o seguimento e a conversão, eles não mudam repentinamente, o lado humano permanece. Ao mesmo tempo em que eles têm tudo de Deus, têm também tudo de humano, igreja santa e pecadora. Algumas vezes são motivo de escândalos. Pedro nega que conhece Jesus e outras vezes afunda por falta de fé. Paulo se desentende com os apóstolos e vive com um espinho na carne. Muitas vezes se depara com o dilema: deixo de fazer o bem que quero e pratico o mal que não quero, miserável de mim. Romanos 7,14. Com o passar do tempo, ambos vão amadurecendo e doando a própria vida que culmina no martírio. Jesus quis que os apóstolos Pedro e Paulo coordenassem a construção da igreja viva e acolhedora, como as grutas da Palestina acolhiam os pastores e os que tinham a vida ameaçada. Apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro, pedra, rocha, firmeza, foi o primeiro Papa, e neste até hoje temos a referência e a garantia da unidade dos cristãos católicos e do depósito da fé. Hoje vivemos numa sociedade líquida, como dizem alguns pensadores. Então, pela hierarquia e organização da Igreja, temos a solidez e a continuação do projeto do Reino de Deus. Na leitura de Atos 12, 1 a 11, vemos que quando a Igreja é perseguida, assim como Jesus, recebe a força do alto. Pedro foi perseguido e preso para agradar alguns e tratado como perigoso. Na história da Igreja tivemos muitos que passaram pela mesma experiência. Constatamos que, embora prendessem pessoas, jamais poderiam deter um sonho de vida e dignidade. Mesmo com todo um aparato militar e bélico, não calaram o testemunho dos cristãos. A Igreja continua solidária e profética. Deus sempre vem em nosso socorro, se faz presente, cuida de cada um de nós. Não escuta, não nos abandona, como foi o exemplo de Pedro. Quando estava na prisão, Deus o liberta pelo seu anjo mensageiro. Desde o início, a Igreja soube usar a arma contra o sofrimento. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Milagres acontecem quando a comunidade reza e reza sem cessar. O apóstolo Paulo era perseguidor dos cristãos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguia pessoas e não Jesus. Uma luz o cercou, a do Espírito, e ele caiu por terra. Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:4. Pós-conversão, assim como Jesus, Paulo se encarna naqueles que mais precisam. Quando o escravo Onésimo é solto da prisão, Paulo manda de volta a Filémon. Peço-lhe em favor de Onésimo, ele é como se fosse meu próprio coração. Assim, se você me considera como irmão na fé, receba Onésimo como se fosse eu mesmo.
Filemon 1:17. Na leitura de 2 Timóteo 4, 6 a 18, Paulo faz um balanço de sua vida. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Importante perceber que Paulo não revela amargura. Nas dificuldades, ninguém o assistiu. Vê na morte a libertação definitiva, está sereno, se abandona nas mãos de Deus. Sempre se colocou à disposição por causa do Evangelho. Infeliz de mim, fadigas, açoites, cadeias, perigos. Quem me libertará deste corpo de morte? Sei em quem acreditei. 2 Timóteo 1:12. Enfim, Pedro e Paulo foram grandes testemunhas de fé e sabemos que Jesus confia grande responsabilidade a quem confessa com convicção que o seu reino vai triunfar. Sejamos também testemunhas autênticas de nossa fé. Não haverá humanidade nova se não houver, em primeiro lugar, pessoas novas que firmaram suas vidas na potência divina. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Já dizia o Papa Paulo VI, exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização do mundo contemporâneo, 41. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço e até nosso próximo encontro. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.